Um ladrão moderno, adaptado ao século XXI, já não invade cofres de metal ou armazéns fortificados. Em vez disso, ataca arquivos digitais, mergulhando em redes e sistemas protegidos por camadas de tecnologia. Recentemente, o enigmático grupo Anonymous voltou a fazer barulho, emitindo um aviso contundente. Isso é apenas o começo. Dirigindo-se diretamente aos cidadãos dos Estados Unidos, eles declararam: "Esta é uma mensagem da Anonymous. Agentes que tiram vidas e cometem crimes devem ser responsabilizados como qualquer outro cidadão. Se isso não acontecer, eles acreditarão que têm carta branca para agir como bem entenderem." O grupo também criticou a ideia de que esses atos podem ser atribuídos a algumas maçãs podres. Questionaram, com razão, sobre os demais funcionários que assistem passivamente enquanto tais crimes são cometidos contra a população. Para Anonymous, o silêncio e a complacência são tão condenáveis quanto os próprios atos criminosos. Além disso, em uma revelação inesperada, a Anonymous quebrou o silêncio em relação a um dos maiores mistérios da humanidade: os alienígenas. Desde tempos imemoriais, a humanidade tem se perguntado sobre sua solidão no vasto universo. Agora, parece que esse questionamento pode estar mais próximo de uma resposta. Com suas ações e declarações, o grupo continua a desafiar instituições e a provocar reflexões sobre responsabilidade, justiça e os segredos que cercam nossa existência. Pensa nisso: a corrida espacial, a NASA, a Estação Espacial Internacional, a SpaceX, a Blue Origin, o que você quiser. Todos esses projetos e conceitos foram desenvolvidos com o objetivo de se aventurar no espaço para descobrir se realmente existe vida alienígena ou se nós humanos estamos destinados a percorrer a extensão do nosso universo sem visitantes. Se você acredita nos especialistas, esta questão continuará existindo por muito tempo e dezenas de bilhões de dólares já estão sendo investidos neste esforço. No entanto, e se eu te dissesse que a resposta para esta pergunta já poderia estar aqui? Há anos aumentaram as suspeitas de que os alienígenas realmente existem. Alguns acreditam que ainda hoje eles vivem entre nós e simplesmente não sabemos. No entanto, a maioria dessas ideias foram tratadas como meras especulações, com poucas evidências. No entanto, o grupo hacktivista online Anonymous parece ter descoberto esta conspiração, e as descobertas que eles forneceram são pelo menos verdadeiramente impactantes. Há coisas que eu não posso contar ao vivo. Eles fizeram uma pequena pesquisa e filmagens e registros de objetos nos céus que não sabemos exatamente que são. O que esse grupo descobriu e como essas descobertas podem influenciar em nossa maneira de ver o universo? Vamos nos aprofundar neste vídeo. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Quem é a Anonymous? O mundo que vivemos hoje é muito movido por informações. O tempo todo, o mundo quer saber tudo sobre todos, e a informação se tornou facilmente na moeda do século XXI. Contudo, mesmo em nossa busca por informação, há muito controle. Você sabe o procedimento? Aqueles que estão no poder geralmente têm mais acesso a informações que o resto de nós, e ainda conseguem ditar quem você pode ver, o que e em qual momento. Com uma enorme segregação do acesso a informações, vimos uma lacuna crescente no conhecimento. A elite e os poderosos podem usar a riqueza de informações que eles têm em seu benefício, enquanto aqueles da classe mais baixa da escala social terão que se contentar com o que podem conseguir. Os ativistas da internet contribuíram para preencher esta lacuna. Esses homens e mulheres vão em busca de informações e ajudam a esclarecer algumas das partes mais sombrias do nosso mundo para que todos possamos conhecer melhor os segredos que as elites tentam tanto esconder. E no país dos ativistas online, nenhum é tão proeminente quanto a Anonymous. Até hoje ninguém sabe quem está por trás da Anonymous. Isso por si só indica o quão bons eles são. Interessante, o grupo em si não é uma organização, mas sim um grupo descentralizado de ativistas e pesquisadores que trabalham online. Na verdade, alguns até afirmam que a Anonymous nada mais é do que uma tag usada por muitos hackers de alto perfil para se tornarem irreconhecíveis, tanto para a aplicação da lei quanto para o público em geral. Então até é possível que esses hackers não trabalhem juntos. Eles poderiam colaborar para uma causa comum, mas é possível que eles não trabalhem uns com os outros regularmente. Os protestos geralmente estão relacionados com a liberdade de expressão,
onde eles fazem campanhas contra a corrupção e censura. No entanto, também há períodos em que o grupo ativista lidera ataques online contra sites populares para filtrar informações e esclarecer alguns dos segredos mais sombrios e sinistros dos ricos e poderosos. Os membros do grupo geralmente são chamados de anônimos e, quando aparecem em público, usam máscaras Guy Fawkes, o popular católico soldado católico, que foi o cérebro da fracassada trama da pólvora de 1605. Alguns anônimos também disfarçam sua voz com moduladores de voz online ou programas de texto para fala quando compartilham vídeos na internet. Mas uma pergunta não quer calar: o que acontece com os agentes que ficam de braços cruzados enquanto cometem crimes contra pessoas com quem se encontram? Ao longo dos anos, Anonymous participou diretamente ou já recebeu crédito por vários hacks online incríveis. Em março de 2011, o grupo vazou um pedaço de e-mail interno do Bank of America, expondo as supostas práticas hipotecárias corruptas e injustas que a grande instituição bancária faz. Naquele mesmo ano, o grupo atacou a empresa Sony, depois que a empresa processou o popular hacker e engenheiro de software George Hotz, pela criação e distribuição de software que permitiu que os proprietários de PlayStation executassem programas caseiros em seus consoles. Este ataque foi especialmente devastador, com a Anonymous derrubando toda a PlayStation Network e lançando um desmantelamento massivo de diferentes subsidiárias online pertencentes à Sony. Desde então, Anonymous está na lista de vigilância em todo o mundo. De fato, em 2012 a revista Times classificou a Anonymous como uma das 100 pessoas mais influentes no mundo, embora ninguém saiba quem era. Agora, porque o grupo está descentralizado, não há sistema de crenças oficiais que guiem a Anonymous. Ou seja, literalmente poderia ter um hacker colocando uma máscara de raposa e lançando uma cruzada contra a corrupção e aparecer em nome da Anonymous. Mas também há casos em que um pequeno número de hackers decidam lançar uma campanha hacktivista e se intitularem como a Anonymous. As fontes têm mostrado que as crenças que a maioria dos Anonymous tem não são extremistas, que geralmente participam em hacks online quando veem que aconteceram graves injustiças ou abusos de poder, ou até para esclarecer detalhes e segredos que eles acreditam que deveriam ser mostrados ao público em geral. Claro que também houve casos em que esses hackers se uniram para ajudar a um deles, como quando o grupo atacou o YouTube em janeiro de 2010 em resposta à suspensão da conta de um Anonymous que tinha publicado música em seu canal no YouTube. Há vários motivos pelos quais Anonymous pode entrar em uma causa, mas apesar de tudo, é seguro dizer que uma coisa é verdade: se esses caras têm algo em sua mira, eles são implacáveis. A presença de exoplanetas. Agora, se você estiver interessado em astronomia ou na natureza do universo, provavelmente já ouviu falar que existem apenas 7 ou 8 planetas em nosso sistema solar. Embora possa ser tentador pensar que isso é tudo, a verdade é que isto não reflete necessariamente a totalidade do nosso sistema solar. Quando você olhar para fora de noite, você verá milhões e milhões de estrelas e, ao longo dos anos, muitos se perguntaram se qualquer uma dessas estrelas poderia ter também planetas girando em torno delas. Afinal, o próprio Sol nada mais é do que uma estrela, então se ele pode ter planetas em sua órbita, então os outros também deveriam poder. Durante anos, os cientistas pensaram sobre isso e tentaram descobrir se havia alguma possibilidade de que houvesse outras estrelas disponíveis. Entretanto, a maioria deles era limitado pela tecnologia de seu tempo e não puderam fazer as descobertas que precisavam. Tudo isso mudou radicalmente com as tecnologias avançadas que foram surgindo, como o telescópio James Webb, e por causa disso, os cientistas conseguiram descobrir até agora mais de 5.000 exoplanetas, essencialmente planetas alienígenas esperando para serem explorados. Basicamente, um exoplaneta é um corpo planetário que existe fora do nosso sistema solar. Por muito tempo, esses planetas nos pareceram fora do nosso alcance, mas a tecnologia continua avançando, nunca se sabe onde pode chegar. Segundo fontes, os primeiros exoplanetas surgiram em 1995, e desde então, os especialistas identificaram milhares desses planetas usando vários métodos de detecção. Dito isto, devemos frisar que é muito raro para os astrônomos verem um exoplaneta através de seus telescópios da mesma forma que é possível Saturno através de um telescópio daqui da Terra. Este método telescópico é conhecido como imagem direta, e até agora só captou apenas um pequeno punhado de exoplanetas com este método. Para realmente encontrar estes planetas, os especialistas têm que usar telescópios de alta potência e outras ferramentas que lhes permitam projetar no espaço e explorar sua extensão. Também é importante pontuar que os exoplanetas que vimos representam um pequeno número de opções disponíveis.
são apenas uma pequena amostra da galáxia em seu conjunto, o que significa que o número de exoplanetas podem subir facilmente para dezenas de milhares com o passar do tempo. À medida que o número de telescópios lançados ao espaço, o número de exoplanetas também deverá aumentar consideravelmente. Inicialmente, as descobertas feitas em torno de exoplanetas foram corpos de tamanho pequeno, corpos de gases que flutuam no universo. No entanto, com o tempo os cientistas logo descobriram que também há corpos menores. Na verdade, os cientistas descobriram até agora cerca de 50 exoplanetas com massas surpreendentemente semelhantes à da Terra, bem como outros 800 com raios que medem menos da metade do nosso grande planeta azul. No momento em que esta descoberta foi feita, os cientistas imediatamente começaram a investigar se esses planetas poderiam hospedar vida. Como você pode imaginar, a ideia inicial era que esses planetas não poderiam abrigar vida, por serem considerados muito próximos de suas estrelas-mães. Isso significaria que não poderiam sustentar a vida, e não haveria muitas razões para explorá-los. No entanto, até mesmo esse conhecimento está começando a mudar. A diferença aqui não é que muitos destes exoplanetas estão perto de suas estrelas, é que as próprias estrelas são mais frias e mais fracas que o nosso Sol. E como tal, existe a possibilidade de que planetas ainda mais perto poderiam abrigar vida. Para uma ilustração perfeita disso, consideremos o Gliese 667c. Este é um sistema estelar triplo localizado na constelação de Escorpião, com cerca de 23 anos-luz da Terra. Gliese 667c é o primeiro exemplo descoberto, no qual uma estrela de baixa massa contém planetas diferentes potencialmente habitáveis. Como eu já falei, o Gliese 667c tem 3 estrelas. A primeira GL 666 Cetea é uma estrela da sequência principal tipo K, que é a maior do sistema. Esta estrela só tem uma massa que é aproximadamente 73% maior que a do nosso Sol. Sua luminosidade visual é apenas 12% do que a nosso Sol, o que significa que é muito menos poderosa que a nossa. O menor, GE 667c, é uma anã vermelha tipo M com um raio e uma massa de apenas 1/3 da do nosso Sol. Portanto, é claro que todas essas estrelas não são necessariamente tão grandes ou fortes como o nosso Sol. Apesar disso, os cientistas também descobriram algo bastante interessante. Apesar de não ser tão grande nem tão quente quanto o nosso Sol, a GL 667c tem um sistema planetário bastante rico. Tão rico que, de fato, os cientistas acreditam que existem até 6 planetas no total no sistema planetário GL 667s. E destes 6, até 3 ou 4 poderiam ser corpos planetários habitáveis. Esses planetas foram descritos como superterras, basicamente planetas maiores que a Terra, mas que não são necessariamente tão grandes quanto os principais planetas, como Saturno ou Júpiter. Os cientistas acreditam que esses planetas são geralmente formados por rochas, ou por uma mistura de rochas e gelo. Ao mesmo tempo, também poderia haver evidências de que esses planetas hospedam formas de vida. Ainda é impossível saber se esse planeta realmente tem vida extraterrestre. No entanto, como os próprios especialistas têm declarado, não seria necessariamente louco pensar nisso. Pode não ser necessariamente uma espécie exótica e avançada como muitos deles pensam, mas o simples fato de que este planeta tivesse os componentes básicos da vida poderia ser um sinal para formas de vida extraterrestres que já estão prosperando. Quem sabe? Talvez essas formas de vida se encontrem mesmo nos primeiros estágios de seu desenvolvimento e estão esperando para crescer. Encontro com alienígenas. Quando se trata de alienígenas, um dos maiores destaques que tendemos a procurar seriam objetos voadores não identificados ou os OVNIs. Durante décadas, os OVNIs foram a representação perfeita dos encontros com alienígenas. Essencialmente, os alienígenas usam essas naves para vir ao nosso planeta realizar reconhecimento ou na tentativa de estabelecer contato com humanos. E embora não haja exatamente nenhuma evidência pública de que esses objetos voadores realmente existam, muitos afirmaram já ter tido contato com eles antes. Durante muitos anos, a maioria das alegações sobre OVNIs e o contato com eles vem de pessoas aleatórias. Esses homens e mulheres juram com todas as forças que entraram em contato com vida extraterrestre, mas suas afirmações foram recebidas principalmente com sarcasmo, sobretudo porque eles não têm nenhuma evidência tangível. No entanto, recentemente um hacker da Anonymous vazou informações sobre reuniões entre soldados e uma possível OVNI. Ao mesmo tempo, o hacker apontou a história de Ryan Graves, antigo piloto da Marinha que declarou ter tido contato com um OVNI estrangeiro durante uma missão oficial. O próprio Graves falou muito sobre sua experiência, concedeu entrevistas a respeito, explicando como ele chegou ao que poderia facilmente ser a experiência mais transformadora de sua vida, e ouvir ele contando foi espetacular. A história é a seguinte. Em 2015,
Graves e sua equipe estavam a bordo do USS Roosevelt, um porta-aviões de propulsão nuclear de classe Nimitz, pertencente à Marinha. A equipe estava fazendo verificações de rotina enquanto o porta-aviões estava na frente da costa de Virginia Beach quando observaram alguns contatos de radar que acreditavam que não pertenciam a esse lugar. Então eles enviaram 2 aviões para a região suspeita para verificar, e foi aqui que as coisas mudaram bastante. 2 aviões do meu esquadrão voaram um dia para a área. Eles estavam a cerca de 30 metros de distância enquanto voavam pela área. O piloto principal deste avião viu um objeto que passou perto de seu avião. O que eles descreveram era um cubo escuro dentro de algum tipo de esfera transparente, onde os cantos do cubo tocavam o interior dessa esfera. Quando a tripulação retornou, eles se surpreenderam. Eles ficaram com cara de... Ei, quase chocamos com uma daquelas malditas coisas. Realmente não havia resposta para o que era. E então nosso esquadrão apresentou o relatório de segurança e continuamos apresentando relatórios. Em seus relatórios, Graves e sua equipe explicaram que eles tinham encontrado com essas aeronaves estranhas sem asas, portas de escape ou mesmo uma cabine. No entanto, eles foram capazes de voar para tornar as coisas ainda mais interessantes. Graves e sua equipe confirmaram que tiveram vários encontros com esses OVNIs por vários meses. Porém, a maioria dos pilotos que tiveram esses encontros em geral optaram por não comentar sobre isso, porque eles estavam com medo de possíveis retaliações ou outras repercussões. Até agora, foram informados que o governo mantém registros de quaisquer relatos de OVNIs, especialmente em reuniões realizadas por militares. Há mais de 10 mil casos deste tipo, e alguns deles datam de meados do século XX. No entanto, mesmo diante de todos esses testes, o governo escolheu geralmente por não agir e ficar de braços cruzados. Tudo isso causou uma desconfiança geral no governo, com muitas pessoas acreditando que há uma campanha de sigilo, direcionada pelos ricos e poderosos para esconder a verdade ao público em geral. Apesar de tudo isso, os hackers do grupo Anonymous declararam que os segredos que o governo esconde vão acabar se revelando em algum momento. Agora mesmo, é só uma questão de esperar para ver o que conseguimos. Os alienígenas estão chegando. Outro tema interessante sobre o qual os hackers anônimos tentaram esclarecer recentemente tem sido a possibilidade de que os alienígenas realmente pisem em nosso planeta. Isso pode ser um pouco difícil de entender para a maioria das pessoas. Mas definitivamente há alguma credibilidade nisso, e de fato há quem acredite que os alienígenas já estão aqui. Sam Tripoli é uma dessas pessoas que pensa que já estamos hospedando alienígenas em nosso planeta há algum tempo. O comediante e podcaster tem manifestado a sua convicção de que alienígenas existem entre nós e em um episódio da experiência, Joe Rogan, lá em 2022, compartilhou uma história bastante interessante. Falando com Joe Rogan, Sam destacou o caso da Operação de Salto em Altura, um programa da Marinha dos Estados Unidos posto em serviço entre 1946 e 1947. De acordo com registros oficiais, a Operação Salto em Altura foi lançada logo após a Segunda Guerra Mundial e foi liderada por Richard Evelyn Byrd, e seu objetivo era estudar a viabilidade de estabelecer uma base naval na Antártica, um continente que até então não passava de um terreno baldio gelado. A Operação Salto de Altura foi um grande esforço e consistiu em 13 navios de guerra, 33 aviões e alguns 4.700 soldados. Foi e continua sendo a maior expedição militar antártica de todos os tempos, mas apenas 9 meses após seu começo, todos os aventureiros retornaram. Obrigado por assistir a mais um vídeo no nosso canal. Gostou? Deixe sua opinião nos comentários.